Item 1. Projeto de lei da Câmara número 14, 2014, não terminativo. Acrescenta parágrafo único ao artigo 85 da Lei número 9.503, de 23 de setembro de 97, que institui o Código Transbrasileiro. Autoria, deputado Antônio Bulhões. Relatoria, senador Marcelo Crivella. Relatório, favorável ao projeto, com 2 emendas que apresenta. Concedo a palavra ao senador Marcelo Crivella para proferir o seu relatório. Presidente, pela ordem. Só um minutinho. Senador Blairo. No projeto anterior, que foi aqui de autoria da senadora Marta e de relatoria do senador José Medeiros, eu tenho um projeto que encaminhei também para essa comissão há algum tempo, que versa mais ou menos sobre a mesma questão de tempo para preenchimento das vagas do STF. E a minha pergunta é, isso não deveria ter sido pensado, não tem aqui na comissão que traga esses processos muito parecidos para a mesma situação? Realmente as matérias conexas deveriam ser todas apensadas para fazer uma posição mais consensual sobre os vários temas e, ao mesmo tempo, valorizar o trabalho de cada senadora, de cada senador. Ocorre que a competência é privativa da mesa do Senado ou do plenário do Senado. Eu mesmo tenho um hábito, aliás, a minha assessoria tem um hábito de fazer um levantamento dos projetos que têm afinidade e propõem o seu apensamento. Eu acredito, nobre senador Blairo, que aqui o que nós poderíamos fazer era apresentar um requerimento de apensamento no plenário e esse projeto que não foi votado será pensado e lá nós proferiríamos um voto de plenário sobre as 2 matérias, dando crédito aos autores de cada uma. Tá bom, muito obrigado, em seguida, presidente. A gente ajuda a Vossa Excelência. Porque são matérias parecidas, né? O meu, por exemplo, é 17 de 2015. Claro. E eu estou vendo que esse também é 2015, né? Então, acho que a comissão poderia dar uma organizada nisso e o que for semelhante a gente senta, reúne com os autores diferentes e vamos em frente. Eu vou solicitar a nossa assessoria da comissão para fazer um levantamento das várias matérias que têm a mesma afinidade, ou seja, tem a mesma conexão, para que a gente possa Eu sei que tem outros colegas também têm a mesma iniciativa nessa atividade. Obrigado, e tem outras matérias muito importantes que tem 4, 5 projetos em que se comunicam e cabe a nós ordenarmos isso. Com a palavra, o senador Crivella. Senhor presidente, vem ao exame dessa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o projeto da Lei da Câmara 14/2004, de autoria do deputado Antônio Bulhões, do PRB de São Paulo. O projeto visa alterar a Lei 9.503 de 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, de maneira a garantir que as faixas de pedestres sejam indicadas por sinal luminoso e iluminadas em locais de grande circulação de pedestres. O autor fundamenta a iniciativa citando os atropelamentos que ocorrem nas faixas de pedestres, notadamente à noite. Contribuem para isso a má iluminação das ruas e a redução de até 30% da capacidade das pessoas enxergar em condições de baixa visibilidade. Conclui o autor que a indicação luminosa adequada das faixas de pedestre é condição essencial para contribuir com a redução de atropelamentos. A proposição foi distribuída unicamente a essa comissão, cabendo-lhe decisão terminativa, não foram apresentadas emendas. Nos termos do artigo 101 do Regimento Interno, compete a essa comissão opinar sobre constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e também ao mérito nesse caso. O projeto não possui vícios de constitucionalidade, a matéria de que trata se insere na competência da União e também não incide em qualquer das hipóteses de reserva de iniciativa do Executivo. Também não há vício de juridicidade nem de regimentalidade. Quanto ao mérito da proposição, associam-me as razões do autor. De fato, as más condições de visibilidade das ruas e avenidas contribuem para elevar o número de atropelamentos. A faixa de pedestre é o local adequado à travessia de pessoas.
mas é preciso chamar a atenção dos condutores dos veículos da sua existência, de maneira que haja tempo suficiente para reduzir a velocidade ou parar o veículo. Quanto maior a atenção do condutor, maiores as condições de proporcionar uma travessia segura para os pedestres. Por fim, em relação à técnica legislativa, entendemos que a redação do projeto pode ser aperfeiçoada em alguns pontos. O primeiro deles refere-se aos termos sinais luminosos e iluminação. Não cabe à lei detalhar como será realizada a iluminação de faixa pedestre, pois se trata de questão eminentemente técnica. Tais assuntos devem ser dispostos pelo Conselho Nacional de Trânsito, foro competente para a regulamentação das disposições do Código de Trânsito. O segundo ponto refere-se a possível problema de interpretação da redação do parágrafo proposto, pois o texto sugerido é ambíguo. A primeira interpretação possível é de que os sinais luminosos serão instalados em todas as faixas pedestres, onde houver grande circulação de pessoas, deverá haver iluminação. O segundo entendimento é de que apenas as faixas com grande circulação de pessoas deverão possuir sinais luminosos e iluminação. De todo modo, entendemos que todas as faixas de pedestre devem ser sinalizadas e iluminadas de forma a garantir uma travessia segura, independentemente do horário e de serem ou não de grande circulação de pedestres. De fato, quando há justificativa técnica para a existência da faixa, não cabe fazer distinção entre as mais e menos seguras. O terceiro e último ponto que entendemos necessário alterar diz respeito à ementa vazia do projeto, o que fere o disposto na Lei Complementar 95 de 98, que trata da elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. A proposta, portanto, é que a ementa seja alterada para explicar o objetivo da lei. Diante disso, o voto, senhor presidente, é pela constitucionalidade, juridicidade do PLC 14/2014 e, no mérito, por sua aprovação com as alterações decorrentes das seguintes emendas. Dá-se a proposta de emenda do PLC 14/2014, seguinte redação. Abre aspas. Acrescenta parágrafo único ao artigo 85 da Lei 9.503, 23 de setembro de 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro para que as travessias de pedestres tenham iluminação adequada. Emenda. Parágrafo único. O CONTRAN estabelecerá as condições mínimas de iluminação das travessias de que trata o caput, de forma a garantir a visualização de pedestres a distância que permita a parada segura dos veículos, independente da hora. Esse é, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, o nosso relatório pela aprovação, presidente. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, o relatório favorável ao projeto com duas emendas. Os senhores senadores e senadoras... Pela ordem, senhor presidente. Desculpa, é terminativo aqui ou vai para não terminativo. Alteração de código, vai para plenário? É não terminativo. Tá. Obrigado. Ok. Os senhores senadores e senadoras que eu aprovo queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com as emendas números 1 e 2 da CCJ. A matéria vai ao plenário, portanto, não terminativo.